Boa noite, irmãos. Muita alegria para mim estar de volta aqui à igreja, depois de tanto tempo que fiquei longe. Mas vamos direto ao assunto. Vamos a Mateus, capítulo 24. Nós iremos ler a partir do verso de número 3. Mateus 24, do verso 3 até o verso de número 14. Uma rápida reflexão desse texto, então daremos continuidade à pregação. Amém? Mateus 24, verso 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus Cristo respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá um fim. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Pai, por tua palavra, Deus. Damos graça pelo acesso que nós temos a ela, Senhor, e, ó Deus, como é bom poder aprender de Ti, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade, Senhor, que Tu nos revelou, Senhor, para que nós Te adoremos, Te conheçamos mais, Senhor. Então Te pedimos, ó Pai, graça e misericórdia para que possamos aprender de Ti, Senhor, de verdade, e possamos praticar, ó Pai, tudo aquilo que vamos estudar nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu estive passando os últimos 5 meses e meio, fazendo um estágio pastoral numa igreja batista reformada nos Estados Unidos. Por isso estive distante aqui da igreja nesse período. E foi uma experiência muito bacana para mim, onde pude aprender bastante em diversos segmentos, como, por exemplo, pastoreio de adolescentes, foco em pequeno grupo, plantação de igreja e outras coisas. Mas eu confesso que já estava com saudade dos irmãos. Estava com muita saudade dos irmãos. Não que aquela igreja que eu congreguei lá tenha sido uma igreja ruim. Era muito legal aquela igreja. Mas, realmente, vocês fazem muita falta. E aquela igreja, situada ali na Flórida, no centro da Flórida, na cidade de Orlando, uma cidade que é muito misturada culturalmente, onde existem pessoas de vários lugares do mundo, e logo também muitas culturas diferentes, o que exige de cada um de nós o mínimo, que é que conheçamos um pouco de cada cultura para poder nos relacionarmos com cada um. Mas eu, besta, ignorante, não estudei um pouco sobre isso e passei por umas situações constrangedoras, umas situações engraçadas, e que foi um negócio pesado, mas graças a Deus por tudo. Eu lembro, irmãos, que um dos primeiros problemas que eu tive quando cheguei lá foi o problema do cabelo, que eu corto cabelo de 15 em 15 dias. E aí cheguei lá, o dólar caro com sua bexiga, meu amigo, o que é que eu vou fazer? Aí passeava lá nos lugares e tal, aí achei lá um negocinho de $10, é ali. Cheguei lá, tinha uma tailandesa lá, meu inglês ruim, o dela pior ainda. A gente conversava tal, ela tal, beleza. Acabou, a menina estragou meu cabelo. Acabou com a minha vida, aquela mulher.
Beleza. Foi uma situação complicada. Eu não sei se eu me comuniquei de maneira errada, eu não sei se ela entendeu ou fingiu que entendeu, ou se ela fez aquilo por maldade. Eu não sei, prefiro não saber. Foi uma situação complicada porque eu não conhecia a cultura dela muito mais do que a linguagem. Eu não sabia como é que se cortava cabelo ali, eu tentei explicar, ela não entendeu. Outra coisa, não engraçada, mas um pouco constrangedora, foi quando eu estava indo para uma farmácia. Fui comprar um remédio lá e achei uma pessoa necessitada lá de fora e quis ajudá-la financeiramente e fui pregar o evangelho para a pessoa. Mas aí na hora que eu cheguei para falar com a pessoa, eu consegui atenção, o cara ficou lá olhando, não saiu nada da minha boca. Fiquei assim, sem saber como começar a conversa, como começar uma abordagem para a pregação do evangelho e deu um branco, não sei o que foi que aconteceu. Eu sabia o que falar, mas naquela hora acabou-se língua, acabou-se tudo, não entendia mais nada. E aí o cara ficou lá e eu não podia ficar somente dizendo Jesus te ama e tal, eu queria pelo menos falar da cruz, do arrependimento e tal. Mas enfim, irmãos, foram situações constrangedoras que eu passei porque eu não conhecia muito bem a cultura. Isso me fez lembrar de um filme que eu assisti há 1 ano e meio atrás, talvez alguns dos irmãos aqui tenham assistido. O nome do filme é Gran Torino, com aquele ator Clint Eastwood. Esse filme mostra um senhor, um idoso americano que vive numa vizinhança repleta de asiáticos. E vizinho a ele, vizinhos imediatos, tinha um povo chamado povo Hmong, se eu não me engano. Esse povo tinha uma cultura totalmente diferente da cultura desse senhor. E eles não conseguiam se entender de maneira alguma. Era a mesma coisa que aconteceu comigo. Fala aqui, o outro não entende. Não consegue entender os costumes. E isso foi um problema por grande parte do filme. Até que no fim do túnel aparece uma luz e surge uma menina adolescente que era filha desse povo Hmong, mas fora criada nos Estados Unidos. Então ela era bicultural. Ela entendia a cultura de um e entendia a cultura do outro. E aí começou a traduzir o que um queria falar para o outro, o que significava isso, o que significava aquilo. Irmãos, eles conseguiram se relacionar, conseguiram se entender por causa dessa contextualização, dessa tradução que essa menina fez. E eu ficava pensando na minha cabeça, poxa, é dessa menina que eu preciso. Uma pessoa que me ajude a eu entender melhor essa cultura. Mas eu não tive, graças a Deus por isso. Mas o fato é que é muito importante a tarefa que ela desempenhou. Ela desempenhou uma tarefa de contextualização. E é o que nós vamos trabalhar, irmãos, hoje aqui, nesta noite. A nossa série, Uma Igreja Centrada no Evangelho, já vem sendo tratada há um tempo por Renan, por Léo. E hoje eu fiquei responsável de trazer uma mensagem sobre contextualização. Sobre o Evangelho contextualizado. Mas para isso precisamos entender primeiro o que significa contextualização, qual a sua importância, qual a sua necessidade, qual a sua finalidade, seu objetivo. E para começar, irmãos, gostaria de citar que muitas pessoas acreditam que a contextualização é algo ruim, é algo que acaba dando às pessoas o que elas querem ouvir. Algumas pessoas acham que contextualização é algo que tira a mensagem ofensiva do Evangelho e coisas do tipo, mas estão completamente errados. O respeitado missiólogo David Hasselgrave, ele fala que contextualização não é nada mais, nada menos do que pregar a palavra de Deus, contextualizar essa mensagem de forma fiel à Escritura, ao mesmo tempo em que relevante, inteligível para as diferentes culturas, para os diferentes contextos em que as pessoas estão inseridas. Então, o desafio da igreja, meus irmãos, é pregar uma mensagem que seja teologicamente correta, ao mesmo tempo que seja uma mensagem que as pessoas compreendam. Não adianta pregar coisas que as pessoas não têm nem consciência daquilo que você está falando. Elas precisam saber o que está falando para poder responder adequadamente, seja rejeitando ou aceitando a mensagem do Evangelho. E a importância da contextualização é fundamental. Eu creio que sem contextualização não há como se comunicar com ninguém. Isso é um fato, irmãos, e nós podemos ilustrar isso de uma maneira muito simples, com a nossa própria vida. Por exemplo, digamos que você foi criado com certos princípios, certos valores, de uma maneira de pensar, uma maneira de agir,
E de repente você precisa se comunicar com alguém que pensa totalmente diferente, alguém que age completamente diferente, tem princípios e valores diferentes dos seus. Isso não somente no ambiente transcultural, não somente no macro, mas também no micro, não exteriormente somente, mas aqui também, interiormente. E é interessante, irmãos, que em outras palavras, a gente precisa fazer essa conexão da mensagem fiel à Escritura, ao mesmo tempo que inteligível, como eu falei. E dando continuidade, qual seria então a finalidade da contextualização? Como ela deve, o objetivo dela, qual deve ser? Como ela pode ser alcançada? Eu posso dizer, meus irmãos, que a finalidade e o objetivo da contextualização é apresentar a Cristo. Não é tirar a mensagem ofensiva do Evangelho, é apresentar o Cristo da Escritura, mas de maneira compreensível. E diante disso, irmãos, eu trouxe 3 divisões para que nós possamos meditar no dia de hoje acerca dessa mensagem que o Evangelho precisa ser contextualizado. Eu coloquei no seu boletim informativo, na página de número 2, nós vamos ver que, em primeiro lugar, a contextualização deve ser intencional. Em segundo lugar, a contextualização deve ser equilibrada. E, por fim, a contextualização deve ser bíblica. Por ora, vamos meditar um pouco na questão da contextualização intencional. A contextualização deve ser intencional. E para isso usaremos o texto que acabamos de ler. Infelizmente, somente um versículo por causa do tempo e a proposta que nós temos aqui hoje. Mas, com a graça de Deus, vamos seguir adiante. O Evangelho segundo Mateus, que muitos acreditam ter sido o primeiro evangelho escrito, não eu, mas os teólogos, eles acabam dividindo o Evangelho de Mateus em 5 grandes partes, em 5 sermões de Jesus durante o seu tempo aqui na terra. O primeiro grande sermão, qual é? O famoso Sermão do Monte, que engloba os capítulos 5, 6 e 7. O segundo grande sermão é o sermão acerca do comissionamento dos apóstolos, ali no capítulo de número 10. O terceiro é acerca das parábolas do reino, ali no capítulo 13. O quarto é acerca da semelhança entre o cristão e o crente com a criança. E por último, meus irmãos, o chamado sermão apocalíptico se encontra aqui nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Vamos trabalhar um pouco o 24, versículo de número 14. Nesse contexto aqui, irmãos, Jesus ele está com seus discípulos no Monte das Oliveiras e em certo momento ele é indagado, é perguntado acerca de sua volta. E em resposta a essa pergunta dos discípulos, Jesus Cristo começa a elencar alguns sinais que antecederão a sua vinda. Por exemplo, como o texto diz, guerras, rumores de guerras, perseguições, falsos profetas, o amor de muitos se esfriará e muitos outros que nós vemos aqui. E no versículo 14 em específico, ele fala um extremamente importante, que nós vamos olhar em especial hoje. O texto diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, perceba a ênfase missionária que esse texto aqui nos traz e revela que nós precisamos responder a isso de maneira adequada. Quando se fala em missões, em apresentação de Cristo, na pregação do Evangelho, nós precisamos ter em mente 2 palavras gregas extremamente importantes que encontram-se aqui nesse texto como palavras-chave. As palavras querigma e martírio. São 2 palavras cruciais. Não que precisemos saber as palavras gregas, mas o contexto do que elas significam aqui exatamente nessa passagem. Mateus começa, e será pregado este Evangelho do reino. A palavra aqui, pregar, esse verbo significa querigma no original grego, e ele significa exatamente, irmãos, proclamar ou anunciar verbalmente uma mensagem de cunho inteligível ao mesmo tempo que audível. Então, este evangelho do reino, segundo o texto, será
proclamado, será transmitido de maneira oral, de maneira que seja inteligível, compreensível e audível ao mesmo tempo. E aqui já há uma base para a contextualização. A mensagem que nós precisamos pregar precisa ser dessa maneira. Isso é um mandamento bíblico. E o texto continua: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Mundo aqui não no sentido geográfico, mas demográfico, no sentido de mundo habitado, onde tiver pessoas. Ele será pregado, esse evangelho, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. A palavra para, aqui não somente com o sentido de finalidade, mas também de meio, ou seja, esse evangelho será pregado através do testemunho a todas as nações. A palavra testemunho aqui no original grego, a raiz deriva de martírion, significa exatamente, irmãos, prova ou evidência, aqui traduzido como testemunho nesse sentido. Ou seja, quais são as aplicações práticas desse texto? Esse evangelho do reino que precisa ser proclamado de maneira inteligível e audível é feito através daqueles que são evidência da obra de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Cristo é aquela que prega o evangelho de modo inteligível. Logo, aqueles que não pregam o evangelho não são cristãos. O verdadeiro crente tem essa marca, a pregação do evangelho por todo o mundo. E louvamos a Deus pela ênfase missionária que essa igreja tem. Inclusive agora, como o Levi falou, um projeto para a África. Glória a Deus por isso, irmãos. Então o texto continua, Jesus falando que será para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então ele voltará, depois que todos esses sinais se cumprirem. Portanto, precisamos fazer isso de maneira intencional. Se o Mateus acaba falando aqui que a mensagem precisa ser proclamada de maneira audível e inteligível pela igreja de Cristo, isso é, com certeza, uma aplicação intencional. Nós precisamos fazer isso como igreja de Deus. Querem exemplos disso, meus irmãos? De questão de como as culturas se comunicam, como há diferenças de um lugar e outro, e é necessário uma contextualização, uma tradução para cada cultura. Por exemplo, eu estive lendo um livro recentemente, indicado inclusive pelo pastor Renan, Prega a Palavra, do Karl Lachler. Esse livro ele começa falando sobre a origem do povo brasileiro e o impacto cultural que recebeu de acordo com as variadas culturas que nós recebemos aqui. É verdade que os portugueses vieram, que os negros vieram, que aqui nós tínhamos índios e também outros europeus vieram. Então a nossa formação da nossa cultura, ela sofreu um impacto muito grande para ser formada. Isso inclusive afetando diversos segmentos, inclusive a comunicação. Por exemplo, a gente vê que o brasileiro, principalmente aquela figura de autoridade ou que ensina alguma coisa, é uma pessoa que fala com a tonalidade de voz um pouco inconstante. Como assim? A pessoa fala um pouco alto para demonstrar algo importante e enfático e depois diminui em tom conclusivo e dramático. Isso a gente vê inclusive com os pregadores. Por exemplo, Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Nós pregamos dessa maneira no contexto brasileiro, em geral, não todo mundo, mas em geral nós pregamos dessa maneira. E quando eu estive nos Estados Unidos, essa igreja que eu fiquei, muito legal, eu notei que os pregadores, lógico, pregavam uma mensagem cristocêntrica, mas pregavam na tonalidade de voz reta. Era um negócio incrível. Eles falavam, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas as pessoas compreendiam que aquilo era algo extremamente importante, algo enfático, e conseguiam de boa entender isso. A gente aqui precisa às vezes escutar algo um pouco mais forte para compreender ou para dar importância. Minha mãe, cadê minha mãe? Minha mãe está aqui, por exemplo, ela pode confirmar isso. Eu cresci num contexto em que... se ela dissesse, Lucas, não faça isso, dava errado. Mas se ela fizesse, Lucas, não faça isso, no mínimo eu ia temer. Não sei se obedecer porque eu fui uma criança muito ruim. Mas certamente a gente entende a ênfase naquilo ali, que aquilo é importante.
E aqueles pregadores americanos pregavam numa linha reta. Sempre gostei de assistir esses pregadores americanos, mas nunca tinha notado isso. Em geral, eles são dessa maneira. E aí os caras pregavam lá, coisa muito legal, mas eu lembrava, que saudade dos gritos de Léo, de Renan, rapaz. Preciso de barulho no meu ouvido. Foi muito bom. Enfim, irmãos, é claro que há diferenças culturais em cada lugar, a maneira de comunicar-se é diferente em cada lugar, e a gente pode compreender isso através desse exemplo. O Dr. Paul Hibbert, considerado o maior antropólogo missionário, dá um exemplo clássico de contextualização intencional. Por exemplo, ele cita a vida do Charles Wesley, que era irmão do famoso John Wesley. Dizia que ele andava pelas cidades, olhava os bares populares, entendia as músicas que eram cantadas lá e selecionava elas, pegava as suas melodias e transformava em música cristã, trocando a letra. Interessante isso, às vezes parece um pouquinho estranho, mas a gente olha para o exemplo da igreja primitiva, os primeiros cristãos ali, depois da ascensão de Cristo, e vemos que eles pegavam o estilo musical das sinagogas judaicas e contextualizavam aquilo, adaptando para a crença deles, para o culto deles. Então não há nada de tão estranho, é algo um pouquinho estranho, mas é algo que foi feito de maneira intencional, para quebrar talvez barreiras que possam estar no caminho. Então, algumas atitudes básicas que podemos tomar em relação ao tema, irmãos. Primeiro e último lugar sobre esse assunto, algo extremamente importante. Não fale o evangeliquez, irmão. Não fale o crentez. Não use essa linguagem que é praticada dentro das igrejas e que muitas vezes atrapalha na hora de você comunicar o evangelho. Não fale mais essa língua estranha, essa língua estrangeira, como você acreditar. Até que você tenha pelo menos uma maneira de interpretar isso, traduza essa mensagem para que as pessoas possam compreender aquilo que você está falando. Não fale que o filho de Davi morreu, foi esmagado na cruz, vaso. Não fale assim. Fale Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias esperado, ele foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia para a nossa salvação. Tente traduzir aquilo que você está dizendo, irmãos. Em segundo lugar, procure métodos para descobrir como apresentar a mensagem do Evangelho. Como você pode usar uma ponte para ser inserido dentro desse contexto. Por exemplo, o Dr. Timothy Keller, ele nos oferece alguns métodos de abordagem, aquilo que eu não tive quando eu fui falar com aquele rapaz na farmácia. Por exemplo, digamos que existam duas doutrinas, a doutrina A e a doutrina B. A doutrina A seria uma doutrina amplamente aceita pela população, e a doutrina B é uma doutrina um pouco mais rejeitada, com um pouco mais de resistência. A ideia que ele traz é trabalhar a doutrina B, que é uma doutrina difícil de ser aceita, a partir da doutrina A. Vamos dar nome aos bois. Por exemplo, a doutrina A e amplamente aceita é a doutrina do amor de Deus. Muita gente aceita a doutrina do amor de Deus. A segunda é a doutrina da ira de Deus, que é um pouquinho rejeitada pelas pessoas, não é verdade? A ideia que o Timothy Keller traz é você trabalhar a doutrina da ira de Deus a partir da doutrina do amor de Deus, mostrando que ambas são consistentes com a Escritura e ambas estão claramente ligadas. Nós podemos ilustrar isso de algumas maneiras, irmãos, lógico, com as devidas proporções. Por exemplo, num contexto familiar, um pai que prepara tudo para o seu filho, para ele ser feliz, para ele se sentir realizado, cria ali todo um ambiente legal para ele morar, trabalha para ele, comida, tal, muita coisa. De repente o filho vem e estraga tudo. Aquele pai não pode ficar irado. De maneira semelhante, mas não igual, com Deus também. A gente percebe que Deus orquestrou a sua criação como um grande poema, criou o homem do pó da terra, fez a sua imagem e semelhança, criou um ambiente para o homem morar, um trabalho para o homem se ocupar e uma companheira para o homem. E Deus diz que toda a criação foi boa, tudo foi bom. E de repente o homem vem em Adão e o desobedece. Será que Deus não pode ficar irado? Lógico que ele pode, irmãos, guardadas as devidas proporções com essa ilustração que eu trouxe. Então mostre que o amor de Deus é consistente com a ira de Deus. Por exemplo, fale do Calvário, onde Deus ele derramou a sua ira sobre o seu único filho,
mas ao mesmo tempo fez isso porque nos amava, porque nos amou. Então são coisas intimamente ligadas, são maneiras que a gente pode começar a abordar as pessoas de maneira intencional. São informações importantes que nós não podemos deixar passar. Amém? Em segundo lugar, irmãos, a contextualização deve ser equilibrada. E para isso iremos usar o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 22 ao 24. Eu peço que os irmãos abram, por favor, lá. 1 Coríntios, capítulo de número 1, do verso 22 até o verso de número 24. O texto diz: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados por Deus, aqueles chamados segundo a bondade de Deus, a sua vontade, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Iremos encontrar, meus irmãos, mais um exemplo de contextualização nesse texto, de maneira equilibrada, talvez até um pouco mais forte do que no primeiro tema, no primeiro ponto, na verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, a igreja complicada de Corinto, diga-se de passagem, ele começa com a tradicional saudação, depois ele entra com as ações de graças, e depois ele começa a tocar num assunto que estava perturbando a igreja de Corinto, a questão da separação, a questão das divisões, das facções que tomavam conta ali daquela igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala: acaso o corpo de Cristo está dividido? Então ele faz um chamado para a unidade neste momento, e então entra no versículo de número 18, na mensagem da cruz, um dos parágrafos mais bonitos de toda a Escritura. E em especial aqui, a partir do verso de número 22, nós vamos trabalhar elementos culturais que o apóstolo Paulo não ignorou na apresentação do Evangelho. O texto começa dizendo: os judeus buscam poder ou sinais, em algumas outras traduções, enquanto os gregos buscam conhecimento ou sabedoria. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre elementos culturais extremamente importantes para esses dois povos, os judeus e os gregos. Gregos aqui não somente no sentido do povo grego, mas o povo que foi influenciado por sua filosofia, a sua cultura, a sua filosofia, a sua cultura, toda a sua língua e essas coisas. Então ele entra falando sobre pouquinho de dois elementos: poder e sabedoria. Os judeus buscam poder, os judeus buscam sinais, os gregos buscam a sabedoria. Os judeus eram aqueles que queriam ver as coisas bem resolvidas, eram bem pragmáticos, enquanto os gregos eram aquelas pessoas que amavam a razão, a lógica, o conhecimento. E a gente percebe o seguinte: os judeus que buscavam sinais ou poder não poderiam aceitar um Cristo, um Messias esperado, que foi morto numa cruz, porque eles acreditavam que o Messias seria um rei conquistador, por exemplo. Os gregos, eles não poderiam aceitar a mensagem de um Deus que morreu numa cruz, um símbolo de humilhação naquela época, e muito menos a questão da ressurreição, que eles não acreditavam. Então são dois elementos que o apóstolo Paulo está usando, dois elementos culturais, uma maneira de criticá-los, mas não criticar os elementos. Não tem nada de errado em poder e sabedoria. Quando a gente olha, meus irmãos, para esses dois elementos, a gente consegue pensar em alguém, consegue se lembrar de alguma pessoa em específico. Eu consigo lembrar de Deus. Ele é a expressão exata de poder e sabedoria ao mesmo tempo. Então o problema está com a busca corrompida do homem para isso, com objetivos corrompidos, tanto dos judeus quanto dos gregos. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: mas nós, ele e os cristãos de Corinto, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo faz um contraste aqui através da conjunção adversativa mais, porém, e muda a ideia do que ele está dizendo. Os judeus buscam poder, é verdade, mas o evangelho, ele é simplesmente o contrário disso para eles. O evangelho é um escândalo. Da mesma sorte, os gregos, eles buscam sabedoria, buscam conhecimento, mas o evangelho para eles que buscam de maneira corrompida é loucura, é o contrário de sabedoria. Mas o apóstolo Paulo aqui aparentemente está criticando esses dois elementos culturais que ele não ignora. Mas quando nós olhamos para o próximo versículo, nós entendemos que ele usa isso como uma ponte para pregar o evangelho. Ele fala mais para aqueles que foram chamados por Deus. Mas aqueles que foram chamados por Deus, aqueles judeus que não tinham a busca corrompida por poder, eles compreenderam que em Cristo, na pregação do Cristo, no contexto crucificado e ressurreto, se encontra o verdadeiro poder de Deus. Para aqueles gregos que não buscavam a Deus como sábios, mas como nécios, eles encontraram que em Cristo há a verdadeira sabedoria, como o texto diz. Então o apóstolo Paulo aqui ele está fazendo uso desses dois elementos como ponte para a pregação do evangelho. Ele não ignora esses dois elementos culturais. A gente percebe que em cada cultura existem coisas negativas, coisas erradas que precisam ser descartadas. Existem aquelas coisas que são positivas que podem ser usadas, as obrigatórias. Existem também aquelas coisas neutras, que tanto faz como tanto fez. Mas também existem aquelas coisas, irmãos, que estão erradas, mas só precisam ser redirecionadas para o lugar certo. Por exemplo, a gente vê outra situação do apóstolo Paulo, em Atenas, pregando para os gregos novamente. Ele está lá, vê que eles são politeístas, mas vê uma placa, um altar ao Deus desconhecido. Paulo sabe que ele é apenas mais um Deus que eles adoram, mas ele não ignora essa informação cultural. Não é um não, é um não mais. É aqui que eu vou entrar, é a partir daqui que eu vou apresentar o evangelho, é a esse Deus que vocês dizem ser desconhecido que eu vou iniciar a minha abordagem. É esse Deus desconhecido que é o verdadeiro Deus e único Deus. Então ele não ignora esses elementos que são extremamente importantes na apresentação do evangelho, irmãos. Isso funciona não somente em contextos urbanos, mas em contextos também transculturais, em contextos rurais, a gente pode perceber isso. E veja que a contextualização é executada de maneira equilibrada. Como eu falei, não é um não a elementos culturais, é um não mais nesse sentido específico. Cada cultura tem seus traços diferentes. Cada cultura tem algumas coisas que são incompatíveis com o evangelho. Mas nós não somos chamados para impor a nossa cultura às pessoas. Somos chamados para pregar esse evangelho, numa mensagem que eles entendam, que seja inteligível para a glória de Deus. Os judeus, eles buscam poder. Os gregos buscam sabedoria, conhecimento. O que nós buscamos hoje em dia? O que nós buscamos com o nosso coração corrompido hoje em dia, em geral, não somente como igreja? Eu creio, irmãos, que nosso contexto fala muito a respeito, inclusive dentro de igrejas, a respeito de vitórias, de milagres, de bênçãos, mas muitas vezes as pessoas se esquecem que a maior bênção é o próprio Cristo. E eu fico imaginando, se o apóstolo Paulo ele estivesse conosco hoje em dia, qual seria a mensagem que ele traria para os brasileiros? Qual seria a mensagem que ele traria para essa igreja em específico, a igreja do Brasil? E será se poderíamos aplicar isso na IPBE para que possamos ser uma igreja centrada no Evangelho? Eu imagino algo do tipo: a massa brasileira busca por vitórias e milagres, mas nós pregamos a Cristo crucificado, derrota para os triunfalistas e algo normal para aqueles que são místicos. Mas para aqueles que foram chamados de Deus, nós pregamos a Cristo Jesus crucificado e ressurreto, vitorioso na cruz do Calvário e operando um milagre na salvação de pecadores.
Então, irmãos, nós precisamos compreender que essa mensagem da cruz é loucura, realmente é loucura para um coração corrompido que busca em elementos as coisas erradas. Precisamos buscar em Deus, precisamos nos apresentar diante dele não como fortes, mas como fracos, não como pessoas que têm justiça própria, mas como carentes, pessoas que não têm poder, e em Cristo poderemos encontrar o poder, até porque Cristo Jesus, como Deus, Ele é um ser onipotente, Ele tem poder para todas as coisas. E ao mesmo lado, meu irmão, a gente pode perceber que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como nécios, não como sábios, não como conhecedores, mas como carentes de conhecimento, para em Cristo Jesus acharmos a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Então, até nós percebemos que esse Jesus, que é buscado de maneira talvez correta pelas pessoas que se apresentam diante dele como fracos e como nécios, é o Cristo Jesus que é, como eu falei, onipotente, tem poder para tudo, e é o Cristo Jesus que é onisciente, é o ser mais sábio do universo, ele sabe de todas as coisas. E hoje em dia, meus irmãos, também existem pessoas que buscam a sabedoria com o coração corrompido, e até às vezes não com o coração corrompido. Muitas vezes vemos isso em ambientes acadêmicos. Irmãos, aqueles que o fazem, meu irmão, encontre a sabedoria em Cristo Jesus, encontre a humildade em Cristo Jesus. Vocês que têm tanto medo de virarem legalistas, de um cristianismo pode, não pode, cuidado com a libertinagem, cuidado com aquilo que você pode fazer ou não. Nós precisamos seguir um princípio correto que a Escritura nos ordena, irmãos. A grande pergunta, então, queridos, nós estamos prontos para lidar com esses grupos de diferentes culturas, diferentes subculturas e diferentes contextos em cada lugar que a gente se encontra? Saiba que você se comunica com a pessoa diferentemente do que você acha. Você se comunica com cada pessoa de uma maneira específica. Por exemplo, você vai falar com uma pessoa de diferente ideologia político-econômica, você usa palavras específicas, abordagens específicas. Com pessoas de classes sociais diferentes, você também o faz de maneira específica. Então precisamos pelo menos encontrar o X da questão em cada subcultura, em cada elemento, para entrar com a pregação fiel do Evangelho, ao mesmo tempo em que relevante que essas pessoas entendam. Amém, irmãos? E quantas vezes a gente tem sido uma barreira para isso? Quantas vezes nós não temos feito isso de maneira bíblica, principalmente no nosso viver? Quantas vezes não temos contextualizado a mensagem, ou até temos, e não somos levados a sérios por causa da nossa vida? É isso que nós vamos trabalhar no terceiro ponto. A contextualização deve ser bíblica. E para isso, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Estamos dando uma viajada, irmãos, na Bíblia hoje, porque se tornou necessária, porque o assunto, a proposta, ela necessita disso para que a gente consiga mostrar diversos exemplos de contextualização na Escritura. 1 Coríntios 9, do verso 19 até o 23, a contextualização deve ser bíblica. O texto diz, a partir do verso 19: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele.
Novamente aos Coríntios, irmãos, o apóstolo Paulo trata de outro problema específico na igreja de Corinto. Os cristãos convertidos do judaísmo estavam comendo carne sacrificada aos ídolos. E eles faziam isso sem nenhum problema, porque acreditavam que aqueles ídolos não existiam, eram inexistentes. Mas os cristãos convertidos de origem gentílica estavam ficando perturbados com isso. Estavam se incomodando de alguma maneira. Porque eles eram ex-pagãos, cresceram de uma maneira em que se a carne é sacrificada para um ídolo, se ele a comer, ficará espiritualmente contaminado, ou algo do tipo. E é interessante que eles começam a sentir talvez uma tentação de fazer a mesma coisa, mas sem uma consciência tranquila. E qual a resposta do apóstolo Paulo para essa igreja? O que é que o apóstolo Paulo quer dizer nesse momento, irmãos? Ele se dirige principalmente aos judeus em específico, mas antes ele fala sobre a situação. Ele disse que os judeus estão teologicamente corretos. Realmente, aqueles ídolos não existem. Mas os gentios ali, eles estavam presos de certa maneira a um tabu cultural. E o mais interessante, irmãos, quando Paulo se dirige aos judeus, ele fala para eles, os chamando de fortes. E os pede para que eles abram mão dessa liberdade cultural. O apóstolo Paulo pede que eles abram mão de comer carne sacrificada aos ídolos, mesmo sabendo que não está errado, para que os gentios não sejam escandalizados por isso. Ou seja, a contextualização é uma prova de amor, uma prova de pouco egoísmo. Você olha para o próximo e em amor você abre mão daquilo que você sabe que não é errado. Mas para não escandalizar o irmão, você assim também o faz. E é interessante essa questão da adaptação cultural, irmãos. Eu estive nos Estados Unidos, conheci um rapaz da Índia, cara, muito gente boa, e fui estudar um pouco sobre a Índia, descobri que lá eles não comem carne de vaca, porque é um animal sagrado, e tem todas essas coisas. E esse rapaz que eu conheci da Índia era recém-convertido ao cristianismo, com seus 25, 26 anos, e certo dia a gente combinou de sair para lanchar. E eu levei ele lá numa lanchonete, a gente começou a conversar, veio o menu, e o cabo não gostava de nada que tinha ali dentro. Nada que a lanchonete tinha para oferecer ele gostava, porque a maioria só tinha carne. E eu fui perguntar, né, besta, e aí, bicho, por que tu não come esse negócio? Aí ele foi explicar, tal, mas ele não se referiu à sua religião, à sua cultura. Ele falou que era vegetariano e não gostava. Mas eu achei que ele estava com vergonha de alguma coisa. Irmão, um cara que vive 24, 25 anos num contexto achando que isso é errado, toda a sua família acha que é errado, todos os seus amigos, todas as pessoas que você conhece pregam que aquilo é errado. De repente o cara se converte ao cristianismo e acha que não vai sentir um choque cultural nisso. Com certeza vai sentir. E ele ficou achando assim, que não precisava comer, ou que isso não ia ter nenhum problema, certamente. Mas graças a Deus, ele não se incomodou, não se escandalizou com o fato de que eu como carne pra caramba. Graças a Deus por isso. Como diz o pesquisador D.A. Carson, toda cultura tem seus bons e maus elementos. Aquilo que não compromete a verdade do Evangelho, irmãos, aquilo que não compromete a mensagem do Evangelho e ao mesmo tempo nos torna mais acessíveis para as pessoas, deve ser muito levado em importância. Se algo não compromete a mensagem do Evangelho, se algo nos torna acessíveis para as pessoas, então não há razão para que a gente não possa adaptar-se à cultura para poder pregar a mensagem do Evangelho. Há exemplos históricos, irmãos, belíssimos. Por exemplo, a história do Hudson Taylor, um missionário na China, que foi para lá, cortou seu cabelo, zerou, botou uma trança longa, roupa de chinês, costumes chineses, só comia comida chinesa, e ele foi escandalizado, inclusive, pelos seus companheiros. Mas na hora de apresentar o Evangelho, quem foi aquele que foi escutado? Quem foi aquele que tinha uma barreira quebrada, culturalmente falando? Foi o Hudson Taylor, irmãos. E ele pregava uma mensagem teologicamente fiel à Escritura, ao mesmo tempo que inteligível à cultura daquele lugar. Isso é muito importante para que a gente entenda, irmãos. E a gente não pode tirar de maneira alguma a mensagem ofensiva do Evangelho.
A gente não pode de maneira alguma deixar que a nossa contextualização de alguma maneira acabe se esquecendo de elementos importantes do Evangelho. Mas nós podemos abrir mão daquilo que não é necessário, irmãos. Nós podemos abrir mão daquilo que não é necessário. Precisamos causar escândalo, sim, quando pregamos o Evangelho, sobre a cruz, sobre ressurreição, por exemplo, sobre o arrependimento e outras coisas. Mas aquilo que não é necessário, irmãos, podemos abrir mão por amor às pessoas. Amém? Quantas vezes nós temos colocado barreiras entre nós e as pessoas? Quantas vezes temos colocado a cultura como algo mais importante do que a palavra de Deus? Ou pior, quantas vezes temos tentado impor a nossa cultura às pessoas? Na igreja temos muitos seminaristas, missionários, pessoas que tiveram a oportunidade de sair por aí pregar o Evangelho e em avanços, projeto missionário. E digam-me se eu estou errado, irmãos, quantas vezes a gente tenta impor a nossa cultura em cada lugar que a gente vai pregar? Será se só eu estou pensando dessa maneira? Essa é uma verdade terrível, meus irmãos. Eu me coloco nessa situação que eu já fiz isso e peço perdão a Deus. A gente precisa trabalhar com aquele contexto, trazendo uma mensagem que seja relevante para eles, que eles compreendam. Sim, o Evangelho é incompreensível para aqueles que não conhecem a Deus, mas a mensagem precisa ser captada intelectualmente, inteligivelmente, para que ele possa responder adequadamente. E quantas vezes nós temos sido a própria barreira para isso? Quantas vezes a nossa vida, como eu falei, é um obstáculo terrível? Na teologia nós vemos que as obras de Jesus Cristo autentificam a sua mensagem, e assim deve ser com o cristão. Irmãos, o que a gente fala tem que ser evidenciado com as nossas boas ações, com as coisas que nós fazemos. Quantas vezes nós somos as barreiras que nos impedem de comunicar-nos com as pessoas por causa de nós mesmos? Quantas vezes temos sido escândalo para as pessoas? A Escritura nos adverte para que vivamos o Evangelho, vivamos aquilo que nós pregamos. Isso é extremamente importante também. E todos esses textos, irmãos, já estou concluindo, a banda pode subir, são muito importantes e nos trazem uma base bíblica bacana e fundamental para a gente compreender a contextualização, para a gente compreender que é necessário pregarmos o Evangelho de maneira fiel à palavra de Deus, e que é necessário nós proclamarmos uma mensagem inteligível, compreensível para as pessoas. Nós não podemos ignorar essa função, meus irmãos, esse desafio que a igreja cristã tem. Mas está faltando alguma coisa ainda nesse sermão. A coisa mais importante, meus irmãos, por que a contextualização é necessária? Por que nós fazemos uso da contextualização, queridos? Por que sequer falamos sobre isso nesse ambiente? E a resposta, meus irmãos, se encontra no próprio Jesus Cristo. Não se esqueçamos da Trindade Santa que vivia em plena harmonia antes da nossa existência, mas o Filho se fez carne, ele veio no meio de nós, de um Deus transcendente. Jesus Cristo entrou na história, Jesus Cristo entrou no tempo, ele teve um corpo, se fez semelhante a nós, irmãos. Ele trouxe uma mensagem inteligível para nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Irmãos, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna e para desfrutarmos de alegria com Deus para sempre. Irmãos, ele fez tudo isso nos mostrando a importância da contextualização, nos mostrando a necessidade de olharmos para o próximo, vermos a sua situação e pregarmos o Evangelho da graça, queridos. Isso é a questão mais importante, que olhemos para Cristo encarnado como exemplo maior de contextualização, para que o seu nome seja anunciado não como uma tarefa árdua, como uma tarefa difícil, mas com extremo prazer, porque aquele que fez isso é o nosso maior exemplo de poder e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.